Fala, doutores, vamos voltando aí mais um bloco sobre contrato de trabalho. Estamos vendo aí os elementos básicos do contrato. Vamos lá? Poder diretivo. Poder diretivo constitui a capacidade do empregador de dirigir a empresa, de escolher os seus rumos e estratégias, dar conteúdo concreto à atividade do trabalhador, tá? Pessoal, é basicamente o poder de direção, de organização da empresa, e justamente com relação aos empregados também, tá? Das ordens, vai fazer tal coisa, tal função, enfim, é por aí. Poder disciplinar é o poder que o empregador vai ter de impor punições aos empregados. Nós tratamos, eu dei a aula de extinção, né, resolução do contrato de trabalho, e lá eu falo especificamente do poder disciplinar. Mas, se você ainda não tenha visto a aula, vamos recapitular um pouquinho. É a manifestação do poder diretivo em que você vai punir o empregado por fazer uma atitude que não esteja consecutânea com o poder diretivo ou com ordens expressas de comportamentais na empresa. Tá? O poder disciplinar se subdivide ou seja, ele pode ser manifestado através de advertência verbal escrita, suspensão ou a resolução do contrato por justa causa, que é a penalidade máxima, ok? Mas lá os requisitos a gente tratou lá bastante sobre justa causa para vocês ficarem bem craques nesse tema. O outro poder é o hierárquico ou organizacional, que nada mais é do que a capacidade do empregador de determinar e organizar a estrutura econômica da empresa, tá? Compreendida aí também a hierarquia de cargos e funções. Pessoal, divisão de atribuições de cargo, vai ter um gerente, não vai ter um supervisor, não vai ter um coordenador de área, de turma, divisão dos empregados em turma, em setor específico, divisão dos horários de trabalho, vai ter turno noturno, não vai funcionar de que hora a que horas, tá? Esse é o poder hierárquico e organizacional. Bom, o que é a tal da parassubordinação? Doutores, a parassubordinação é uma nomenclatura dada pelo direito italiano aos trabalhadores que executam os seus serviços em relações de coordenação, de modo que seja pessoal, né, há uma subordinação tênue. Então, denominou-se de parassubordinação. Um exemplo clássico disso é o representante comercial. Vou falar uma assertiva para vocês. O representante comercial não possui nenhum tipo de subordinação quanto ao seu empregador. Está errado. Está errado. Por quê? Ele pode não ter a subordinação clássica, jurídica, para se enquadrar numa relação de emprego. Mas ele tem uma subordinação ainda que tênue. É só ler a lei de representação comercial. Lá tem vários deveres que ele deve ao empregador. E o empregador pode exigir muita coisa dele. Tá? Mas não é tão somente por isso que vai ser empregado ou não. Então a gente vai ter que analisar outras nuances do contrato para que você chegue à conclusão se aquele representante é um representante mesmo ou se aquela relação é de vínculo empregatício. Para isso você vai analisar se há manifestações do poder diretivo nesse contrato de trabalho. Puxa, professor, como assim? Ora, existe um poder disciplinar e diretivo no sentido de controlar o horário do representante? Olha, ele controla o horário, uma vez ele faltou, ele ganhou uma advertência verbal, opa, aí já me parece que essa empresa está tratando esse representante como empregado, tá? Um elemento que eu quero trazer aqui para vocês, que muita gente confunde, a exclusividade. Pessoal, a exclusividade, lá no começo, no primeiro bloco, eu falei que a exclusividade é um requisito da relação de trabalho? Não falei. A exclusividade, ela pode ser um indício, mas ela sozinha não configura relação de emprego, tá? Tanto que o representante, ele pode ter, existe representante exclusivo? Existe, tá lá, previsão na lei de representação comercial, tranquilo, tá? Então, assim, o fato dele ser exclusivo ou não, isso não acarreta desde logo a presunção de contrato de trabalho. Mas, óbvio, olha, era um representante exclusivo, você já começa a olhar com outros olhos. Bom, era exclusivo, então vou ver se tem alguma outra coisa aqui que, aliado a essa exclusividade, possa me tornar
me trazer para o lado, ou seja, fazer enxergar que isso tinha uma relação de emprego mesmo, ok? Outro tipo de subordinação que é bem discutida e às vezes é difícil de entender, subordinação estrutural ou reticular. Pessoal, aqui eu estou falando basicamente dos casos de terceirização. O que é essa subordinação reticular ou estrutural? Ora, é lógico, um empregado terceirizado, por mais que ele vai responder a ordem direta do prestador de serviço, pessoal, pensando numa terceirização lícita, tá? Que não tem ordem direta já do empregador, porque daí é fraude e aí vai dar o vínculo tranquilo. Tá? Mas para vocês verem o que é subordinação estrutural, o reticular. Obviamente que ele vai ser inserido no sistema de produção daquela empresa e ele vai ter que respeitar indiretamente regras da empresa. Por exemplo, horário de produção, horário de intervalo, não vai ser o horário que ele vai querer fazer, ou o horário que o empregador dele mandou. Vai ser o horário que todo mundo faz lá, que vai ter o almoço no refeitório. Tá? Isso é um tipo de subordinação que basicamente o professor Maurício Godinho Delgado deu, é estrutural ou reticular. Ele, ainda que não diretamente, ele vai estar inserido nessa estrutura e por isso há quem veja uma subordinação a tal ponto de acarretar o reconhecimento do vínculo empregatício. Tá? Particularmente, com todo respeito, eu não vejo dessa forma. Aí vai entrar numa lógica, vai ter alguma subordinação, mas isso por si só não vai ter elemento para acarretar o vínculo. Até porque, com as novas tratativas aí da terceirização, em que se possibilitou terceirização sobre qualquer atividade, né, agora é irrelevante, mas é irrelevante a questão da atividade meio ou atividade fim, justamente, né, por isso fica complicado, né? Ora, se eu posso terceirizar qualquer atividade, o fato dele cumprir o horário que é de abertura e fechamento da empresa, o fato dele tirar o intrajornada em tal hora, isso vai ser suficiente para acarretar vínculo? Não, senão você acaba por macular com a terceirização, no meu modo de ver, com todo respeito, tá? Então, para mim, essa questão tem que ser muito bem averiguada, tem que ter outros elementos aí, alguma ordem direta de um supervisor, ou advertência verbal, por exemplo, do empregado lá da tomadora, ou terceirizado está tomando advertência lá, tomando puxão da orelha do supervisor. Opa, está tendo manifestação de poder disciplinar da tomadora. Aí já abre o olho, pô, já é uma outra situação. Já vou levar para outro lado, tá? Então, tenham em mente isso aí. A questão do autônomo. Doutores, o autônomo não é empregado. Seja porque ele corre os riscos do negócio, do seu próprio ofício ou profissão, ou seja porque não é subordinado. A gente vai falar daqui a pouco sobre os riscos do negócio, tá? Mas aqui a gente está analisando a questão da subordinação. E veja, normalmente esse tipo de trabalhador não tem exclusividade, ele presta serviço para diversos tomadores. Aliás, essa era uma das teorias, né? A teoria da fonte, né? de custeio e sustento do autônomo. Ora, como eu disse para vocês, não é porque ele é exclusivo que ele é empregado. Ele pode ser exclusivo e ser um autônomo. Aqui eu vou analisar, como é que vai analisar se essa relação de emprego ou não? Se tem ordem direta, se ele cumpre horário, se ele pode fechar a agenda dele. Essa semana eu não vou atender outro, ou vou ficar em casa. É possível isso? Não é? Outra questão sobre a subordinação, né? Essa subordinação também estrutural ou reticular, que você vê, olha, ele está inserido no sistema da empresa, ele pode mudar algum horário, não, tem que cumprir aquele horário, é penalizado se faltar. Então a gente vai ver isso, mas geralmente também é um trabalhador que fica ali nessa zona para subordinação. Até uma expressão que a Vólia Bonfim usa, a professora Vólia, ele fica esses trabalhadores autônomos, representante comercial, fica na zona grise, né, entre uma subordinação jurídica apta a reconhecer o vínculo ou uma para-subordinação, apenas uma subordinação tênue que é típica desses empregados. Tá? Então, são casos difíceis mesmo. Às vezes a gente é trazido, né, a instrução, houve testemunha, mas a gente fica na dúvida e tem que pescar esses outros elementos. Então, veja que sim, às vezes só com a subordinação você não vai conseguir definir se é vínculo ou não. Tem que analisar todo o contexto, tá? Mas a gente deixa isso aí para o próximo bloco. Até depois.